Livro de Josué. Promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões. Dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e ireis conquistar a terra que o Senhor vos dá. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nestes termos: lembrai-vos do que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor, quando vos dizia: O Senhor vosso Deus vos deu descanso e toda esta terra. Vossas mulheres, filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos, e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado a vossos irmãos o descanso, como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Depois voltareis para a terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para o levante. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos aonde quer que nos enviares, e te obedeceremos em todas as coisas, assim como obedecemos a Moisés. Somente desejamos que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares será morto, mas sê forte e corajoso. Os espiões em casa de Raabe. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões. Ide, disse-lhes ele, e examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente os homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os vós depressa e os alcançareis. Ora,
Ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sob palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como além do Jordão, tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus, e aqui embaixo na terra. Agora vos peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida, salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhe ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porais este cordão vermelho na janela por onde nos fizeste descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigaste. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram, e ela pendurou o cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltassem os que os perseguiam. Esses, tendo buscado por todo o caminho, os espiões não os encontraram. Os 2 homens desceram então do monte, e voltando passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo o que se tinha passado. O Senhor, disseram-lhe eles, entregou toda essa terra nas nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Passagem do Jordão. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela, isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e ide adiante do povo.
eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vos detereis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gerzeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão, amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes, que marchavam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão, até perto de Adam, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram, até que todos passassem para outra margem. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui, do meio do Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levareis convosco, e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: ide adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Quando vossos filhos vos perguntarem um dia: que significam essas pedras? Então lhes respondereis: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas foram cortadas, e essas pedras são para os israelitas um monumento eterno, em memória desse acontecimento. Os filhos de Israel fizeram como Josué lhes tinha ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e elas estão ali ainda hoje. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que lhe dera Moisés. O povo apressou-se em atravessar o rio. Logo que todos passaram, a arca do Senhor e os sacerdotes puseram-se de novo à frente do povo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham passado o rio armados diante dos israelitas, segundo a ordem de Moisés.
em número de aproximadamente 40.000 homens, armados para o combate, desfilaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo o Israel, e todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés durante toda a sua vida. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhes: saí do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés na terra firme, as águas do Jordão retomaram seu lugar e correram caudalosas como antes. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gálgala, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou ali as 12 pedras tomadas do Jordão e disse aos filhos de Israel: quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais que significam essas pedras, então lhes direi nesses termos: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós o leito do Jordão, até que passasseis, do mesmo modo que antes tinha feito ao Mar Vermelho, o qual secou diante de nós até que passássemos. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que conserveis sempre o temor do Senhor vosso Deus. Quando todos os reis dos amorreus ao ocidente do Jordão e todos os reis dos cananeus para as bandas do mar souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que passassem, seus corações desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Circuncisão do povo. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralot. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem depois do êxodo, não o tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que emana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante a sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Celebração da Páscoa. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado, e o maná cessou de cair no dia seguinte àquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos? Disse ele. Ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não. Venho com o chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor a seu servo?
E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes, que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca, e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha,
exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Crime e punição de Acã. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Ai, situada junto de Betaven, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhes ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Ai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens, e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3 mil homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Ai, caindo mortos 36 homens. Os inimigos perseguiram-nos, desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor, clamou Josué, por que fizestes este povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estais assim prostrado com a face por terra? Israel pecou a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito e a ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens? Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo. Dize-lhe: purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: o interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vereis amanhã, tribo por tribo, a tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, pela manhã, Josué mandou vir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a de Zabdi, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse-lhe: meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que fizeste, sem nada ocultar.
Acã respondeu a Josué: sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz: vi no meio dos despojos um belo manto de Senar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, e cobiçando tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra, no meio de minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá ocultos, e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas, e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados, e juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso aplacou o seu furor do Senhor. É por este motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Acor. Conquista de Ai. O Senhor disse em seguida a Josué: não temas, nem seja covarde. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei, mas os despojos e os rebanhos os repartirei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: atenção, ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estai preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro como da primeira vez, fugiremos. Eles sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão: ei-nos que fogem diante de nós como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que tiverdes tomado, incendiai-a segundo a palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fê-los partir, e eles se postaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Ai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros de que dispunha tinham também subido às proximidades. Chegados de fronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente ao amanhecer e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai que não saísse em perseguição de Israel, até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e ateando-lhe fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se,
viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas, e foram feridos, de modo que não ficou sobrevivente algum, e não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados a fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservaram-se de pé ao redor da arca, diante dos sacerdotes, dos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles do lado do Monte Garizim e metade do lado do Monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nessa leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados.